O governo Donald Trump anunciou a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Se o ministro do Supremo Tribunal Federal tiver conta bancária, investimentos ou imóveis nos Estados Unidos, tudo vai ser bloqueado. Cartões de crédito internacionais com bandeiras de empresas americanas também podem ser cancelados. Alexandre de Moraes ainda pode ter os perfis em redes sociais com sede nos Estados Unidos suspensos. É a primeira vez que a legislação é aplicada contra uma autoridade de um país democrático. Perdão, a Larissa Biscaia está aqui no estúdio e tem mais informação para a gente. Bom dia, Lari. Oi, Sheila, bom dia para você, para todos. Alexandre de Moraes é enquadrado na lei que é conhecida como pena de morte financeira. A ideia da Lei Magnitsky é agir contra pessoas que de alguma forma atentaram contra direitos humanos ou cometeram atos de terrorismo. A justificativa oficial do Tesouro norte-americano foi uma alegada perseguição de Moraes a brasileiros e norte-americanos, no que tange a liberdade de expressão e empresas que prestam serviços de tecnologia, as chamadas Big Techs. Na prática, no que interfere a Lei Magnitsky. Se Moraes tiver conta bancária, investimentos ou imóveis nos Estados Unidos, tudo será bloqueado. Cartões de créditos internacionais usados aqui no Brasil, mas que tenham bandeiras de empresas com sede em território americano, como Visa e Mastercard, também podem ser cancelados. Além disso, Alexandre de Moraes pode ter as contas em algumas redes sociais que as empresas dessas redes têm sede nos Estados Unidos também suspensas. O destaque financeiro é que as sanções também podem chegar às contas nacionais de Alexandre de Moraes. Segundo o especialista em investimentos Thiago Fioravante, um banco nacional que tenha Moraes como correntista pode ser cortado do sistema que permite as transações internacionais. Todas as instituições financeiras do mundo, eles têm esta necessidade dessa troca de valores, ou seja, essa troca de moeda local por dólar. É importante a gente sempre salientar aqui que é algo inédito, é o encerramento do relacionamento. É importante dizer que um banco ele pode encerrar o relacionamento unilateralmente, sem uma pequena comunicação, dando um prazo de 2 dias úteis para você sacar os recursos que você tem aportado na instituição. Ele precisa sacar o dinheiro. Se não, volto a dizer, o banco está sujeito às sanções e às punições que a Lei Magnitsky ela traz aos sancionados. Outro efeito da Lei Magnitsky é que quem for enquadrado nela fica proibido de entrar nos Estados Unidos. Na prática, isso não vai atingir Alexandre de Moraes, porque há 15 dias ele já teve o visto suspenso. Essa lei foi criada no governo de Barack Obama, depois da tortura e morte de um advogado em uma prisão na Rússia. Mas essa é a primeira vez que ela é usada para punir autoridades de países democráticos. A regra não prevê um julgamento formal com direito à defesa ou contraditório, ela é uma decisão unilateral. Sergei Magnitsky foi torturado e morto em uma prisão de Moscou em 2009, depois de desvendar um esquema milionário de corrupção no governo russo. Até hoje, mais de 250 pessoas ou entidades já foram sancionadas, entre elas juízes da China, do Irã e até mesmo o Tribunal Penal Internacional, punido depois de emitir um mandado de prisão contra o premier israelense Benjamin Netanyahu, que é aliado dos Estados Unidos. Valeu, Larissa. Obrigada, viu? A gente vai direto a Brasília agora, porque o Palácio do Planalto e o próprio Supremo, além de ministros, saíram em defesa de Alexandre de Moraes. A oposição, por outro lado, exaltou a decisão de Donald Trump. Quem está com a gente é o João Pedro Melo, com as reações a essa decisão. Bom dia, JP. Seja bem-vindo. Oi, Sheila, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, a gente está de olho, nas repercussões dessa situação de ontem, e o presidente Lula voltou a defender a soberania nacional e a independência entre os poderes. Disse que o Brasil respeita os direitos humanos, preserva o multilateralismo e a convivência harmoniosa entre as nações. Segundo ele, essa postura tem garantido a força da economia e a autonomia da política externa brasileira. Esse posicionamento se deu em uma nota após essa quarta-feira marcada, então, por decisões dos Estados Unidos que estremeceram a relação de 200 anos entre o Brasil e os norte-americanos. Em um comunicado em tom sóbrio, para não escalar a situação, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, prestou solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. Barroso destacou que todas as decisões de Moraes foram confirmadas por colegiados da Corte e reforçou que o Supremo não vai se desviar do papel de cumprir a Constituição e também as leis. Depois desse documento ser divulgado, Lula se encontrou com Barroso e também com os ministros Cristiano Zanin e Gilmar Mendes no Palácio da Alvorada. Em uma rede social, o decano, Gilmar Mendes, declarou apoio ao colega e disse que Moraes ajuda a preservar a democracia do país. A Procuradoria-Geral da República disse que recebeu com assombro a decisão tomada pelos Estados Unidos e o advogado-geral da União, o Jorge Messias, classificou o uso da Lei Magnitsky contra um membro do Judiciário como um grave e inaceitável ataque à soberania.
Na internet, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, lembrou que o Brasil é um país soberano e que não pode apoiar nenhum tipo de sanção por nações estrangeiras dirigida a membros de qualquer poder da República. Depois dessa situação, a gente teve alguns membros da direita, principalmente o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, dizendo que os Estados Unidos fizeram que o Senado brasileiro não teve coragem de fazer, reagir aos abusos de Alexandre de Moraes. Ele acusou Moraes de rasgar a Constituição e censurar as vozes da oposição. Segundo o líder do PL, o Senado foi omisso diante das ações do ministro e que há 13 pedidos de impeachment apresentados e engavetados no Senado Federal. Interlocutores de Alexandre de Moraes contaram à reportagem do Grupo Bandeirantes que o ministro não se sente intimidado. Isso porque ele não tem bens, dinheiro ou qualquer propriedade nos Estados Unidos e que o visto de entrada no país já perdeu a validade há cerca de 2 anos. Moraes também sinalizou que, apesar da pressão, o cronograma do julgamento da suposta tentativa de golpe de Estado continua mantido para setembro. E Moraes também foi visto ontem na Neoquímica Arena, em São Paulo, onde assistiu o jogo entre Corinthians e Palmeiras. 1-0, 1-0, gol do Memphis. Gol de quem? Memphis. Goleada. Memphis, Qual foi o placar final? 1-0, não sei se todo mundo ouviu. 1-0 foi o placar, gol de Memphis. Mas tem jogo de volta ainda. Tem jogo de volta, mas nesse aqui foi 1-0, gol do Memphis. Bom, vamos lá. Nos Estados Unidos, o deputado Eduardo Bolsonaro agradeceu a Donald Trump pela aplicação da lei contra Alexandre de Moraes. Eu queria aqui agradecer ao presidente Trump, ao secretário de Estado Marco Rubio e a todas as autoridades do Executivo e do Legislativo que se envolveram diretamente nessa tomada de decisão, reconhecendo e tendo a sensibilidade de olhar para o Brasil e entender as diversas violações de direitos humanos em curso. Quando me exilei aqui nos Estados Unidos, eu deixei bem clara a minha intenção de sancionar o Alexandre de Moraes, porque entendia que no Brasil já não existiam mais meios de se lutar contra essa tirania. Hoje, eu tenho a sensação de missão cumprida. Mas a nossa jornada não vai acabar por aqui. Existem várias outras batalhas adiante. Porque você sabe que somos nós mesmos os responsáveis por manter as nossas liberdades. Essa medida, vale lembrar, não é o fim de nada, mas é apenas o primeiro passo para que existam meios suficientes para que a gente possa resgatar a nossa democracia, a harmonia entre os poderes e a normalidade das instituições. Dessa maneira, nós esperamos que o bom senso retorne ao nosso país e as instituições reajam de modo a resgatar a normalidade democrática nacional. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe a América. Mais tarde, em nota, Eduardo Bolsonaro afirmou que trabalhou diretamente para concretizar o tarifaço com exceções. Foi ele, tá? Segundo o próprio Eduardo Bolsonaro, foi ele o herói das exceções. Ele escreveu o seguinte: enquanto muitos jogaram gasolina na fogueira com declarações inflamadas e outros optavam por visitas e negociações atrapalhadas, trabalhamos diretamente nas últimas semanas para que as medidas fossem ainda melhor direcionadas, atingindo o alvo correto e poupando o máximo possível o povo brasileiro e o setor produtivo. O resultado foi a recente cassação de vistos de diversas autoridades, a aplicação da Lei Magnitsky, exclusivamente contra Alexandre de Moraes hoje, e em contrapartida a exclusão de setores estratégicos como fertilizantes, energia, aviação, madeira, suco de laranja e outros produtos do agronegócio das tarifas comerciais. E ainda escreve Eduardo: esperamos que as autoridades brasileiras compreendam a gravidade do momento e pensem bem nos seus próximos passos. A insistência na repressão política levará a um isolamento crescente, com efeitos duradouros sobre a economia e as relações internacionais do Brasil. Traduzindo, Eduardo Bolsonaro puxa para ele o mérito de ter conseguido aliviar o tarifaço contra os brasileiros, como se ele tivesse essa entrada toda na Casa Branca. Não tem, tá? Ele finge que tem essa facilidade de circulação no quarto andar da Casa Branca. Não tem, tá? Ele é mais um personagem útil ao governo americano nesse instante. Ele e o seu, como é que se diz? O seu Robin, o seu aliado inseparável, Paulo Figueiredo. Um filho de presidente e outro neto de ex-ditador do regime militar. Os dois nepo babies de Rosemary. Carla, essa não é minha não, tá? Eu ouvi do jornalista Bruno Torturra, os dois nepo babies de Rosemary, agindo lá nos Estados Unidos contra os interesses do Brasil. Eduardo, aqui do Brasil tá todo mundo vendo o que tá acontecendo.
Tá todo mundo vendo o quanto você está trabalhando contra o país. Todo mundo viu você responder à CNN que caso tudo falhasse, pelo menos você estaria vingado. Ora, se tudo falhasse, menos as medidas comerciais contra o Brasil, porque era esse o contexto da pergunta, portanto, a sua vingança seria contra o Brasil, né? E não contra Xandão, contra o Supremo. Tá todo mundo vendo o que está acontecendo aqui. Não adianta chamar isso aqui, o tarifaço de tarifa Moraes. Fica você e o Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo ontem foi lá no Twitter e escreveu missão cumprida. E só. Esse grande herói, esse grande guerreiro do povo brasileiro. Homem que já foi preso lá em Miami, tá? Por fraude. Ficam os dois lá se jactando e imaginando que aqui as pessoas estão vendo a mesma coisa que eles. Não estão. Aliás, a direita aqui no Brasil está constrangidíssima, calada. Você vai ver que nesse giro de manchetes aqui a gente não vai ter uma palavra de Ratinho Júnior, de Tarcísio de Freitas, de Romeu Zema, porque o que eles falarão? Não tem como. Eles estão numa encruzilhada. Jogar contra o Brasil? Ou concordam com o que foi feito e jogam contra o Brasil, ou discordam e jogam contra Bolsonaro. Estão calados. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, mas são o maior parceiro comercial do estado de São Paulo, um estado industrializado. Os produtores de laranja aqui de São Paulo vendem 42% da sua produção para os Estados Unidos. Não chega a ser metade, mas imagine você, dono de uma quitanda que tem um único comprador que leva 42% dos seus produtos. Os produtores de café, algo em torno de 17%. É muita coisa. É uma porrada forte que o estado de São Paulo vai levar. E Tarcísio de Freitas não sabe o que falar a respeito do assunto, a não ser platitudes como que negociar, que negociar, que não... Incapaz de criticar Donald Trump, de apontar a ilegalidade, de apontar essa arbitrariedade e, obviamente, de apontar um dos grandes responsáveis pelo que está acontecendo, que são, na verdade, Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Não vou nem falar aqui do irrelevante Paulo Figueiredo, que se dá uma importância magnífica, mas é um personagem quase cômico, se não fosse trágico, nessa história toda. Mas antes de falar a respeito do assunto como um todo, temos algumas avaliações aqui, Sheila, a respeito da Lei Magnitsky, aplicada contra Alexandre. Deixa só, a nossa ouvinte Andresa Cunha mandou mensagem dizendo: seria Eduardo o Naldo da política? Sabe o Naldo Bene, aquele cantor? Eu não entendo a referência. Ele ganhou uma fama de mentiroso, porque ele começou a participar de podcasts e falar sobre coisas que, assim, claramente ou são duvidosas ou não são verdadeiras. Por exemplo, ele é muito amigo do Chris Brown, ele foi tocar na festa do LeBron James, ele faz sexo com a esposa 37 vezes na semana, toda semana. 37? 37 vezes. Assim, eu até fiz as contas aqui, 37 você divide por 7 dá 5 ponto alguma coisa. É 5 e algumas que não se concretizaram. Até mas assim, tem cara, e aí ele virou meme, né, nas redes sociais, e aí se questionou muito na época, né, quando esse assunto começou a surgir, se ele tinha mitomania, que é um transtorno psicológico e tal. Então a Andresa está trazendo essa referência pra gente. Mas voltando aqui mas só para acrescentar um dado. Pra gente não esquecer, Eduardo Bolsonaro foi aquele que na Copa de 2022 foi flagrado pela câmera oficial da transmissão da FIFA, abraçado com um bonecão, com um mascotão, no jogo do Brasil, um dos jogos do Brasil lá. Não foi o que o Brasil perdeu, eu acho que foi um dos que o Brasil ganhou. Ele foi lá, tava lá tirando fotografia com o mascotão. Flagrado no momento em que as pessoas estavam protestando em frente aos quartéis. E ele lá, alimentando. Não, tem que ir pra rua, tem que demonstrar. E ele foi lá pra ver a Copa do Mundo. Aquilo pegou mal pra caramba. E aí o que ele disse? Não. Eu tô aqui porque eu vim trazer esses pendrives. Lembra ele chacoalhando? Eu vim trazer esses pendrives. E aqui tem um dossiê com a situação do Brasil, a ditadura de Tog. Eu tô entregando aqui pra todas as autoridades. Porque vocês acham que aqui só tem gente que fala de futebol? Só tem, Eduardo. Eu tava lá. Na abertura você encontra alguns chefes de Estado, mas você tava lá com 15 dias de Copa do Mundo, só tem futebol. E ele queria convencer a gente que ele foi lá entregar pendrives, né? O cara em 2025 tem que viajar até o Catar para entregar um arquivo para as pessoas. Então, bom, você decide se esse cara é um cara sincero, que tá habituado a falar a verdade, ou se é o Naldo da política. Bem, seguindo aqui com a análise de alguns professores, a gente ouviu o professor de ciência política do Berry College, no Kentucky, Carlos
Carlos Pódio, que diz que esse episódio envolvendo Alexandre de Moraes é um dos momentos mais graves da história de mais de 200 anos de relação entre Estados Unidos e Brasil. É uma lei que foi feita sob medida para focar em países autoritários com graves e sistemáticas violações de direitos humanos, para dar mais uma ferramenta para os Estados Unidos poder fazer algum tipo de ação. O que nós estamos assistindo, portanto, é a aplicação dessa lei não apenas contra um país democrático, mas também contra um país amigo dos Estados Unidos. Mas tem uma ponderação feita aqui pelo Pódio, que é a seguinte: essas sanções impostas por Donald Trump, embora históricas, elas estão alinhadas a outras decisões já tomadas pelos Estados Unidos. O Donald Trump ele vem trazendo uma ideia completamente diferente. Primeiro, uma ideia que desvaloriza instituições internacionais, desvaloriza a ideia dos Estados Unidos de abertura de comércio e comércio livre, e agora tira este elemento da democracia como um elemento central da política externa dos Estados Unidos e substitui por uma questão, primeiro, puramente do ponto de vista econômico e, segundo, elementos ideológicos que o Donald Trump vem trazendo para a questão da ação dos Estados Unidos, que fica muito claro no caso do Brasil.